Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros, o local onde você fica muito bem informado sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas. Mais uma vez, peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo. Só essas três coisinhas, pronto. Você já se torna um membro da nossa família aqui. Vamos falar sobre três assuntos hoje, né? Assuntos importantes, né? Envolvendo o dia a dia do nosso glorioso. Primeiro vamos falar sobre Jefinho, a grata surpresa e um reforço caseiro que o Luiz Castro conseguiu identificar aí no time B do Botafogo, trouxe para o time principal e já está dando aí alguns frutos, né? Fez uma boa partida contra o Galo entrando no segundo tempo, teve sua chance como titular contra o Santos, foi um moleque arisco, destemido, partiu para cima, apesar de não ter conseguido gol e assistências, foi um dos destaques da partida contra o Santos e muito provavelmente deve estar entre os titulares amanhã contra o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre ele, vamos falar também sobre o próprio Luiz Castro, né? Tem uma notícia aí que eu acho muito importante de falar sobre saída de treinador, estabilidade, como é que ficou a situação do Luiz Castro nessa turbulência toda, né? O Botafogo está com 4 derrotas seguidas. O Luiz Castro balança no cargo? O que eu, Matheus Medeiros, sei sobre isso? Vou falar também sobre o Luiz Henrique. Daqui a pouco eu vou estar indo para o estádio Newton Santos, 2 horas da tarde, onde terá a apresentação oficial do nosso novo atacante, Luiz Henrique, que foi apresentado oficialmente nas redes sociais, né? Anunciado ontem. Hoje é a coletiva de apresentação. Vou fazer uma pergunta para ele lá no Newton Santos. Primeiro nossa vinheta, daqui a pouco a gente volta para a gente conversar um pouquinho mais aqui. É isso aí, voltando aqui para a gente falar sobre todos esses assuntos que eu comentei na introdução, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Jefinho. Jefinho, que é o atacante sensação do momento no Botafogo, né? A gente está esperando alguns reforços virem, Luiz Henrique, Orreda, né? Matheus Pereira, quem sabe, agora tem Brian Rodrigues, tem negociações rolando aí, enquanto isso o Luiz Castro está tendo que ter algumas soluções caseiras. Já teve uma primeira solução caseira com o Kaique, né, que dominou o meio-campo do Botafogo. Infelizmente aconteceu a lesão. E agora ele conseguiu mais uma solução caseira também, que foi o Jefinho, para jogar ali na ponta esquerda. Jefinho que veio emprestado do Resende, estava no time B do Botafogo. O Luiz Castro subiu ele para o time principal e colocou ele em campo aí alguns jogos no segundo tempo. Ele foi evoluindo, contra o Santos foi titular e amanhã contra o Atlético Paranaense deve ser titular novamente, jogando ali pela ponta esquerda, tá? O Jefinho é a seguinte situação, o Botafogo tem uma parceria com o Resende, o Botafogo pegou emprestado esse jogador com uma opção de compra fixado, um passe fixado. Só que as atuações dele pelo Botafogo já estão chamando a atenção de alguns clubes da Europa. 2 clubes de Portugal, notícia inclusive dada pelo meu amigo José Passini, né, confirmada por mim também, é que 2 clubes de Portugal, o Marítimo e o Santa Clara, já fizeram propostas pelo Jefinho, atacante do Botafogo. A proposta foi em torno de 500 mil euros para tirar o jogador do Botafogo e do Resende. Só que o Botafogo tem uma prioridade de compra até o dia 17 de novembro. Porém, o Botafogo precisa decidir agora se vai exercer a compra do Jefinho ou não. Então o Botafogo precisa bater esse martelo aí ainda nessa janela que termina no dia 15 de agosto. Então o Botafogo já está se movimentando internamente aí para comprar o atacante Jefinho, que nos últimos jogos vem agradando bastante aí o torcedor, vem agradando o Luiz Castro, vem agradando a todos, né? Vamos torcer para o Botafogo tomar a melhor decisão, né? Eu acho que vale a pena comprar o Jefinho, é um jogador de muito futuro, um jogador jovem e que vale a pena esse investimento. Beleza? Então essa é a informação para vocês, já dei minha opinião aqui também, eu compraria o Jefinho com certeza. Segundo assunto, Luiz Castro. Luiz Castro é sempre um assunto que gera muita polêmica nesse atual momento, porque a torcida do Botafogo existe uma parte dela que está querendo a saída do treinador. Volta e meia nos comentários aqui do YouTube, eu percebo que tem alguém criticando o Luiz Castro. Então, hoje, ele não é unanimidade na torcida do Botafogo, está longe disso, né? Muitas derrotas, o time não vinha tendo evolução,
Teve agora contra o Santos, a gente viu uma evolução no desempenho do Botafogo, a gente torce para que essa evolução continue acontecendo e as vitórias comecem a aparecer, mas realmente 10 derrotas em 13 jogos é algo que chama atenção e tem uma parte da torcida do Botafogo criticando bastante. Mas, Medeiros, como é que está a situação do Luiz Castro? Ele chegou a balançar no cargo? Ele chegou a diretoria do Botafogo chegou em algum momento a pensar em demitir o treinador? Bom, vamos lá. Vamos recapitular as coisas. Assim que ele foi contratado, o Luiz Castro, o John Textor deu uma entrevista falando que o Luiz Castro estava saindo do Catar e vindo para o Botafogo e que ele daria estabilidade de 1 ano e meio para o Luiz Castro. 1 ano e meio. Isso quer dizer o seguinte, até o final de 2023. Estabilidade. O que é estabilidade? Ele não vai balançar no cargo por 1 ano e meio. Exceto se acontecer alguma catástrofe, né? Por exemplo, o Botafogo cair para a 2ª divisão. Aí beleza. Mas fora isso, o objetivo do Botafogo é continuar na Série A, e se continuar na Série A, o objetivo para esse primeiro ano foi atingido. Então o Luiz Castro segue firme no comando, apesar das críticas da torcida, apesar de todo mundo criticando, o Luiz Castro segue tendo a confiança do John Textor, e o Textor já disse, não dá para avaliar um treinador em 4 meses de trabalho. É muito pouco tempo, eu não dei os reforços necessários que o Luiz Castro pediu, eu não dei a estrutura necessária que o Luiz Castro pediu, né? O Botafogo hoje não tem um CT adequado, o Botafogo hoje não tem um elenco formado, né? Então o Botafogo está contratando para isso, né? Então o John Textor tem essa visão de que ele está em falta com o Luiz Castro. Ele não está dando as condições ainda de trabalhos ideais para o Luiz Castro. Essa é a visão do John Textor hoje. Então, segundo ele, o John Textor segue estabilizado no Botafogo, mesmo com a pressão externa da torcida, mesmo com boa parte da torcida criticando e pedindo a saída do treinador. Tá? Segundo o Textor, a culpa é um pouco dele por não ter dado um time competitivo ainda para o Luiz Castro. E está tentando correr atrás agora, contratando o Luiz Henrique, quase praticamente certo aí com o Orreda, né? Matheus Pereira negociando, está tentando dar condições de trabalho ao Luiz Castro. Então é isso. Hoje o Luiz Castro continua estável no Botafogo, não balança e, sinceramente, pelo novo modelo de projeto, pela essa questão toda da SAF, me parece ser muito difícil que a pressão da torcida vá fazer a diretoria tomar alguma decisão em relação ao treinador. Diferentemente do que acontecia antigamente, onde a torcida fazia pressão nos presidentes, vice-presidentes do Botafogo, e aí o Montenegro da vida, Carlos Eduardo Pereira, né? Maurício Assunção ia lá e demitia o treinador por causa da pressão da torcida. Não me parece o Textor uma pessoa que vai ceder a essas pressões do torcedor do Botafogo. Tá? É um novo modelo, SAF, né? E a gente vai ter que se acostumar com isso, porque me parece ser uma nova realidade para o Botafogo. Beleza? Sobre o último assunto, Luiz Henrique. Falei na introdução, daqui a pouquinho estou indo lá para o estádio Newton Santos, vou fazer umas perguntas para ele lá, apresentação oficial do novo atacante do Botafogo. Vou perguntar também, né? Alguma pergunta com certeza vai ser feita em relação ao jogo de amanhã, né? Se ele já vai estar disponível para o jogo de amanhã. Precisa constar no bid até hoje, final do dia, né? Sexta-feira. Então, tem chances do Luiz Henrique jogar amanhã contra o Atlético Paranaense, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal do Medeiros, que teremos conteúdo direto do estádio Newton Santos daqui a pouco. Beleza? Combinados? Então, deixem seus comentários aí. A hora de vocês comentarem bastante agora aqui no canal do Medeiros. Um abraço.